Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos aqui a mais um evento aqui promovido pela Fundação Itaú Banco e pelo Funbep. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre preocupa os nossos participantes nessa época de prestação de contas aí com o imposto de renda, né? Com as mudanças que vêm sempre acontecendo, sendo promovidas aí pela Receita Federal. Com algumas novidades de aprimoramento tecnológico que eles têm feito e que às vezes confundem um pouco os nossos participantes nesse momento, né? A ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido aqui nesse processo, com alguns especialistas e também com o nosso time que atende aí os participantes, né? Então, a condução desse evento vai ser feito pela nossa superintendente, a Andrea, que todos os participantes devem conhecer, né? E também pela nossa equipe que aqui está postada. Eu permaneço aqui acompanhando, como participante que sou também, tenho interesse na matéria que vai ser aqui abordada. Então, desejo a todos um bom evento e uma boa tarde. Por favor, Andréa. Obrigada, Reginaldo. Bom, como o Reginaldo falou, sejam bem-vindos à nossa primeira live sobre declaração do imposto de renda, que faz parte aí das nossas ações de educação financeira e previdenciária e é voltado exclusivamente aí aos nossos participantes da Fundação Itaú Banco e Funbep. A gente construiu essa live, né, pautada nas demandas que nós recebemos dos participantes nos últimos anos, aqui através dos nossos canais de relacionamento, e também tem aí como objetivo de orientá-los e também esclarecerem sobre o tema, e principalmente sobre como o Reginaldo mencionou aí as novidades, né, que a Receita trouxe aí para esse ano. Só gostaria de lembrá-los que, em razão dos direitos autorais, é vedado tirar foto, printar as telas ou qualquer outra reprodução do conteúdo que será apresentado. No caso aqui, a apresentação que será feita pelos nossos gestores aqui da Fundação, essa ficará disponível na área restrita do participante, mas a apresentação que será feita pela equipe aqui de especialistas da KPMG, em razão dos direitos, elas não serão disponibilizadas. Tá? Então, agora, para a gente adentrar no conteúdo, a gente dividiu aqui a apresentação em 3 etapas. A primeira etapa será apresentada aqui pelo Gilson, que é nosso gerente aqui responsável pela área de benefícios e arrecadação, que vai trazer aí alguns conceitos sobre os planos e seus respectivos regimes de tributação. Ele também vai mostrar aqui para nós, né, onde a gente pode obter o informe de rendimentos e de contribuição aqui na área restrita do participante, e também vai navegar aqui conosco pelos principais campos aí, os mais importantes do informe de rendimentos. Na sequência, a Beatriz, a nossa gerente de relacionamento, vai trazer aqui para nós, né, todo o material que é disponível, que está disponível no site e na área restrita do participante sobre o tema imposto de renda, e também reforçar os nossos canais de atendimento, mas também fiquem atentos que vocês podem fazer perguntas durante aqui as apresentações, elas vão ficar ali, vão subir ali no site, e a gente vai fazer aí no decorrer aí da finalização das apresentações. Então, bom evento a todos, e a gente aí conta com vocês aí, estamos bem motivados aqui para essa apresentação. Vamos lá, Gilson. Olá, Andréia, boa tarde. Boa tarde aí a todos os nossos participantes do Funbep da Fundação Itaú Unibanco. É um prazer estar aqui novamente com vocês para um tema tão importante, né? Então, como a Andréia comentou, então a gente começa aqui com uma questão de conceito, né? Acho que é bom a gente sempre relembrar alguns conceitos para a gente dar continuidade aqui no tema, que é o foco propriamente dito, o imposto de renda, né? Explicar então como a gente está aqui com todos os públicos, né, das nossas entidades aqui, o Funbep, a Fundação Itaú Unibanco. Então, relembrando, né, nós administramos 19 planos de benefícios, né? E dentro desses 19 planos de benefícios, nós temos aí as 3 modalidades. Relembrando elas, do nosso lado direito, nós temos ali os planos de benefício definido, que são aqueles planos que têm o conceito do mutualismo, né? Então, todos contribuem para formar ali as reservas matemáticas para prover o benefício de renda vitalícia, né? E aí, então, que geralmente a renda ela é em função aí de uma média salarial, menos um fator que pode ser o INSS, ou um fator W, de acordo com o regulamento, né? Lembrando, né, estamos aqui falando com todos os públicos.
Então, aqui, esses são os planos de benefício definido. Tenho um benefício pré-definido, eu sei quanto que eu vou receber, com base lá na regra do regulamento, e aí as contribuições são em funções aí dos planos de custeio que são revisitados anualmente aí pela nossa área atuarial. Do lado esquerdo, os planos de contribuição definida, né, que são até os planos mais recentes, né, esses aí já tem um conceito diferente, né, eu já sei quanto que eu pago em função da regra regulamentar, aí cada regulamento também tem a sua tabela de contribuição, né, então cada participante ali vai fazer a sua contribuição, vai ter uma contribuição de contrapartida da parte patrocinadora, e aí, nesse caso, não tem mais o mutualismo, aí sim cada um tem a sua conta individual, onde tem a sua reserva e a reserva da patrocinadora. E lá na frente, aí ele vai ter um benefício que vai ser um percentual sobre o saldo, vai ser um valor fixo, ou vai ser um prazo certo, em função do saldo que ele acumular aí no período contributivo dele. Então, planos de benefício definido, sei quanto que eu vou receber, planos de contribuição definida, sei quanto que eu vou pagar. Aí lá na frente, eu vou ter o meu benefício. E aí também a gente tem alguns planos também administrados aqui na entidade, que são os planos de contribuição variável, né? Que aí ele é um mix. Na parte de acumulação, na parte contributiva, ele tem as características do plano de contribuição definida, e lá, quando ele atinge os requisitos de elegibilidade ao benefício, ele converte isso num benefício de renda vitalícia, né? Então, por isso que eles têm esse nome de contribuição variável, porque ele é um mix tanto do conceito de contribuição definida, quanto do conceito de benefício definido. Tá? E aí, levando aqui para os regimes de tributação, né, aí do nosso lado direito, né, então a gente também considera ali, né, então a gente tem o regime progressivo, né, e a gente pode até usar nome e sobrenome, regime progressivo compensável, que é como se fosse o salário, né, e aí aqui todos os planos estão nesse regime, né? Tanto benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Então, o regime progressivo compensável, você tem uma tabela que ela começa de isento, que é ali até 1903,98, e aí você tem as faixas, né, de tributação de 7,5, 15, 22,5 até 27,5 para benefícios acima de R$ 4.664, né? Então, aqui é o regime progressivo compensável. Em caso de resgate, quem está nesse regime, aí tem uma antecipação de 15%, e aí no benefício ele vai seguir a tabela. Lembrando aqui, ele é parecido com o salário de quem está nativo, né? Então, às vezes a pessoa está nativa, virou aposentado, se ele está no regime progressivo, vai ser tributado como se fosse o salário dele. Em 2004, a Receita Federal publicou a Lei 11.053, que aí ela trouxe exclusivamente para os planos na modalidade de contribuição definida e contribuição variável, a opção pelo regime regressivo. E aí também a gente tem aqui um nome e sobrenome, né? Regressivo definitivo, né? Então, vejam que plano de benefício definido, exclusivamente regime progressivo compensável. Planos de contribuição definida e contribuição variável também podem estar no progressivo compensável, só que a lei lá em 2004, ela foi editada, e aí no período de 2005 as pessoas, quem já tinha um plano, né, aberto, na modalidade de contribuição definida ou contribuição variável, ele teve a opção de escolher entre ficar no progressivo ou optar pelo regressivo, né? E aí as pessoas que ainda não tinham plano, que aderiam, tinham até o final do mês subsequente para fazer essa opção por qual regime seria, né? Aí no regime regressivo, ele tem um cunho assim de realmente longo prazo, as pessoas que estão pensando em deixar o dinheiro lá para resgatar, que é o nosso objetivo aqui mesmo. Então, começa com a alíquota de 35, e a cada 2 anos ela vai diminuindo essa alíquota, 5 pontos percentuais, até chegar ao mínimo de 10 após 10 anos. Lembrando, muito importante, que é cada contribuição. Então, cada contribuição, quando ela é efetuada, ela ganha o carimbo da data e ela vai aniversariando. Fez 2 anos, passa para 30. Fez mais 2, passa para 25 e assim sucessivamente. Então, uma pessoa que está contribuindo, por exemplo, hoje há 10 anos, ela tem contribuições que estão na alíquota de 10, de 15, 20, 25, 30 e 35, porque cada contribuição ela ganhou o seu carimbo, né? E aí essa tributação no regime regressivo definitivo, como o nome próprio
diz, é exclusivamente na fonte de forma definitiva. Ou seja, você não leva para o ajuste anual, diferente do progressivo compensado, que aí você vai levar para o ajuste anual, ele vai recalcular o seu imposto em função das suas outras receitas e as suas despesas, tá bom? E aí um ponto que às vezes as pessoas, eu posso trocar? Não, então como eu falei, a opção foi feita lá em 2005, para quem já tinha o plano aberto, para quem foi tendo o plano, né, abrindo um plano de previdência a partir de então, ele tinha até o final do mês seguinte para fazer a adesão, a opção pelo regime que ele gostaria. Tá? Dando continuidade, então aqui, como a gente está com um público bem seleto, e temos todos aqui, né? Então a gente tem participantes ativos, temos os assistidos, os autopatrocinados. Então, se você realizou contribuições para o plano em 2022, seja como ativo ou como autopatrocinado, você tem o seu informe de contribuições para você usar lá para a dedução da sua base de cálculo. Agora, se você não contribuiu, mas auferiu rendimentos aqui na Fundação Itaú Unibanco ou no Funbep, você tem o seu informe de rendimentos. Além disso, você pode ter uma situação peculiar, que é a pessoa que, por exemplo, ela estava como ativo ou autopatrocinado até o início por exemplo, até o final do primeiro semestre de 2022 e depois ela se tornou elegível, saiu da empresa e já requereu o benefício. E aí ela começa a oferir os rendimentos. Então, essa pessoa ela vai ter tanto o informativo de contribuições como o informe de rendimentos. Então, isso aqui é importante destacar também. E como que a gente, né, pega esses documentos, né? Então, a Fundação vem num processo aí, já faz alguns anos, né? A gente sabe que antigamente a gente tinha muito, né, papel, e hoje não, a gente está cada vez mais digital, então a gente vem nesse cunho aqui de ter mais autosserviços, deixar tudo aqui para os nossos participantes, sempre que eles precisarem, eles pegarem as informações. Então, desde 2017, a gente já vem deixando isso mais autônomo para vocês. Então, o informe de contribuição e o informe de rendimento, hoje ele está disponível tanto no site, né, do participante, quanto no app. Então, você tem essa flexibilidade de buscar essa documentação nesses canais digitais, tá? Começando aqui pelo informe de contribuição, né, como eu falei, é tanto mobile, né, o aplicativo no celular, quanto o site. Então, mostrando a telinha do site, né, mas lembrando que temos no mobile. O informe de contribuição, então ele está disponível ali no seu menu, na parte esquerda, clicando em informe de contribuição, aqui ele vai trazer o ano, ele traz outros anos também, às vezes você precisa por alguma outra questão, mas como a gente está baseado em 2022, vamos focar aqui. Ele vai clicar ali em baixar informe, e aqui atrás a gente traz a carinha do nosso informe de contribuições. Então ele vai trazer aqui os dados, né, do participante, o CPF, os dados da entidade, seja a Fundação Itaú Unibanco ou Funbep, os meses de janeiro a dezembro e os valores de contribuição, destacado o 13º também. Logo mais, nossos especialistas aí da KPMG vão explorar essas questões, tá? Após o informativo de contribuição, aí vamos falar um pouquinho do informe de rendimento, também está ali no menu lateral, na esquerda, né? Vou clicar em informe de rendimento, selecionar o ano que eu quero, e aí a gente consegue acessar o nosso informe de rendimento. E aí, como eu dei aquele exemplo, né, de um caso peculiar, que às vezes ele contribuiu no primeiro semestre, é só um exemplo, né, porque ele pode ter contribuído um mês, mas se ele contribuiu um mês depois que foi assistido, ele vai ter o informativo de contribuição e o de rendimento. Então, veja o que a gente tem, né, o informe de rendimento e informativo de contribuição. Então, aqui para pegar o informe de rendimento, seleciono o ano também, e aí eu vou ter aqui a carinha do informe de rendimentos, né? Ele segue exatamente o padrão da Receita, até para facilitar, porque esse padrão da Receita Federal, depois ele facilita, inclusive, a questão do preenchimento na declaração de ajuste anual, lá no programa da Receita Federal, que aí, novamente, os nossos colegas aqui, os especialistas, né, da KPMG, vão explorar com vocês mais à frente, tá? Então, aqui só vou dar um overview, quando a gente clica aqui, então, tem a primeira e segunda seção, que ali, basicamente, são os dados da entidade, né, e da pessoa física, certo? Então, ali tem seção 1 e 2. E são pagamentos de benefícios de natureza previdenciária. A terceira seção
Aí ela já traz, uma das partes, para aqueles que optaram pelo regime, né, progressivo, então aqui ele vai trazer os rendimentos tributáveis, né, ou seja, o que é rendimento tributável? Aquilo que está na base de cálculo para o imposto de renda. Contudo, né, a gente sabe que teve gente que optou pelo regressivo, está em outra seção. Acima de 65 anos tem um valor dedutível, ele vai estar em outra seção aqui também, enfim, né, mas aqui então é tudo que é tributável. As contribuições que fez para a entidade de previdência, como eu falei lá, o ativo ou o autopatrocinado, ele tem um informativo de contribuição. Só que se ele já é assistido e tem alguns planos, tanto no Fundeb quanto na Fundação Itaú Unibanco, que prevêem contribuição do assistido, enquanto assistido. Ele começou a receber benefício, mas continua contribuindo para o plano conforme o regulamento. Então, essa contribuição vem nesse campo 2 da seção 3. Eventualmente, alguém tem a questão de pensão alimentícia, vem nessa seção também, e aí vem o imposto retido, né, que essa informação também é de suma importância. Indo para a seção 4, aí aqui a gente entra já naquilo que eu falei dos isentos e não tributáveis, né? Então, ali tem o item 1 da seção 4, aí, para quem tem 65 anos ou mais, tem aquele valor isento, né? A parcela isenta dos 65 anos referente ao 13º, tem pessoas que se enquadram por moléstia grave dentro dos preceitos lá da Receita Federal, né? Você tem que se enquadrar naquelas condições para ter a moléstia grave, então é informado nesse campo. E também temos aqui um campo 4, que é sobre as contribuições efetuadas entre 89 e 95, né? Que esse foi um período em que as contribuições para o plano de previdência não eram dedutíveis. Então, como não eram dedutíveis, lá em 2013, a Receita Federal publicou uma instrução normativa que vinha ajustar isso aqui. Então, pessoas que têm contribuição nesse período e depois requerem um benefício, ela vai ter um valor lá que ela vai usar, vai ser isento de imposto de renda, né? E a gente sempre começa por esse valor. Aí ele é informado aqui. Eventualmente, o campo 5 não se aplica para benefícios de previdência, né? E outros aqui, alguma coisa muito específica que poderia ser colocada, mas aí são casos bem raros, assim. Opa, deixa eu voltar para a seção 5. Aí na seção 5, aqui vem o 13º, né, tem a maioria dos planos aqui, não todos, mas grande parte dos planos tem a 13ª renda. Então, o campo 1 da seção 5, ele apresenta o valor líquido, né, do seu abono anual, e o campo 2 fala o imposto que foi recolhido do seu abono anual. E o campo 3, ele fala exatamente para aqueles que são os optantes, né, planos da modalidade contribuição definida ou contribuição variável, optantes pelo regime regressivo definitivo. Então, aqui também vem o valor líquido, que é prefeito de evolução patrimonial, porque o imposto já foi recolhido na sua totalidade na fonte. E aí, na seção 6, Opa, eu vim para 7, desculpa. Na seção 6, aí ele traz aqui rendimentos recebidos acumuladamente, que aí são para algumas pessoas que às vezes, vou começar a receber o benefício em janeiro, mas eu era elegível desde outubro do ano passado, então eu tenho benefícios retroativos, né? Então, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, e aí mais o primeiro mês do ano. Então, eu tenho o rendimento de janeiro e tenho o rendimento dos meses anteriores. Isso para a Receita é considerado rendimentos recebidos acumuladamente. E aqui virão as informações da quantidade de meses desse retroativo, e aí, como se fosse um mini imposto de renda dos demais ali. Então, ele vai desmembrar aqui, né, 13ª renda, dedução se tiver pensão alimentícia, o imposto de renda na fonte, se tiver moléstia grave, enfim, os outros tópicos que a gente passou. O campo 7 são informações complementares, né, que aí virão, como eu falei, pensão alimentícia, algumas coisas específicas de alguém que tenha exigibilidade suspensa junto à Receita, enfim, é algo bem específico, tá? Então, aqui a gente passa pelo modelo, né, e aí, como eu citei, aí a KPMG, os especialistas vão explorar aqui, fazendo a correlação, né, o declaração com o programa da Receita. Aqui da minha parte, por fim, né, a Receita Federal, ela sempre vem inovando aí nas obrigações que ela exige para as entidades pagadoras de rendimentos, né? E ela publicou uma norma que chama-se REINF, né, que ela virá substituir a DIRF.
ela até entraria agora em vigor em março, mas ela postergou agora, no meio de março ela jogou para agosto. Só que vários de vocês receberam os nossos comunicados aí desde o início de fevereiro, falando, atualizem os seus dados de dependentes para fins de IR, né? Por quê? Porque antes a gente utilizava só o numeral. Quando você requeria o benefício, você informava, eu tenho 2 dependentes para fins de IR, né? Então agora não. O que a Receita vai exigir? Além da quantidade, nominação. Ou seja, eu não vou falar, eu tenho 2 dependentes para fins de IR, o meu filho e minha filha. Então, eu vou falar o meu filho, minha filha, então eu vou ter que indicar o nome, o CPF, que é meu filho, para que depois, quando a gente for transmitir para a Receita, a gente não mande mais quantidade, a gente mande os nomes e os dados desses dependentes para fins de IR. Então, é importante que todos atualizem, né? A gente começou esses comunicados no início de fevereiro, né? Muitas pessoas atualizaram. Se alguém agora que está aqui na live não teve essa oportunidade de atualizar, então, isso aqui é dinâmico, tá? É outra funcionalidade muito importante que a gente deu também autosserviço para os participantes, né? Então, antes tinha que preencher um formulário, hoje não mais. Então, hoje, assim, nasceu um filho, cadastro meu filho como dependente lá. É meu dependente no imposto de renda? Vou lá e cadastrar ele como dependente. Meu filho atingiu a maioridade, agora ele está fazendo imposto de renda dele. Ótimo, eu venho aqui e retiro meu filho aqui como dependente de imposto de renda. Então, a gente está dando toda a autonomia aqui nessa mais uma função de autosserviço disponibilizada para todos os participantes aí do FUNBEP e da Fundação Itaú Unibanco, tá? Então, gostaria de agradecer aqui. E agora eu passo a palavra para a Beatriz, a nossa gerente de relacionamento com o participante, que vai abordar aí as questões dos canais de atendimento e também dos materiais que a gente tem disponível, que vão assessorar vocês aí nessa confecção do imposto de renda. Obrigada, Gilson, pela palavra. Boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu vou trazer aqui um pouco, né, do conteúdo que a gente tem disponível no nosso site institucional, né, sobre o tema imposto de renda. Então, na verdade, é um reforço, né, essa página dedicada para imposto de renda, ela já existe, né, o que a gente faz todo ano retroalimentar ela de acordo com as demandas que a gente recebe dos nossos participantes, né, a cada ano, tá? Então, aqui, né, na parte do site institucional, se os senhores repararem, né, nos nossos menus em cima, né, nós temos na parte direita, né, na parte superior direita da tela, né, a opção de imposto de renda. Ao clicar nesse item do menu, né, vocês têm acesso a todo o material aí que a gente preparou acerca do tema. Então, aqui a gente tem, né, pelo site, pelo nosso app, quais são os caminhos, né, que todos os nossos participantes daí assistidos conseguem acessar seus informes ou informativos de investimentos. Aqui nós temos uma parte de dúvidas frequentes, aqui que está grifado, né, que está sinalizado em vermelho. Essas dúvidas frequentes são só sobre o tema também, né, e de novo, reforçando, a gente retroalimenta todos os anos essas informações, né, à medida que a gente recebe demandas novas via nossos canais de relacionamento. No próximo slide, a gente traz também que, independentemente da página exclusiva de IR, nas dúvidas frequentes ali, quando o participante clica em dúvidas frequentes, ele tem acesso, né, a todas as dúvidas da fundação, independentemente do tema, e dentro do dúvidas diversas, a gente tem ali 2 campos que são informativo de contribuições e informe de rendimentos. Clicando ali, os participantes também, né, todos vocês têm acesso a informações específicas sobre ambos os temas, tá bom? Então, a minha parte aqui, então, assim, todos os acessos é possível fazer via site e via app, tá? Problema com senha, clica na opção esqueci minha senha, uma nova senha vai chegar, né, para o e-mail dos senhores, então é sempre importante manter essa senha atualizada, e se não tiver também é só seguir esse passo, é um processo simples, lembrando também que é sempre importante manter o cadastro atualizado, porque é pelo e-mail que está cadastrado aqui com a gente, é que vocês recebem, né, essa opção de resetar a senha.
Tá? Tendo isso, né, dito isso, no próximo slide aqui, eu reforço, né, nessa próxima tela, os nossos canais de relacionamento da Fundação, tá bom? Então, hoje a gente tem disponível para contato os nossos telefones, né, na nossa central de atendimento. Temos o Fale Conosco, que são os acessos que a gente traz, né, que vocês nos encaminham via e-mail e a gente responde né, dessa forma, e a videoconferência, né, que é o nosso canal, nosso atendimento personalizado, agendado, tá? Então, hoje, como que funciona ainda? O participante que precisa de um atendimento personalizado para qualquer tema, entra em contato com a gente via central de atendimento e diz que quer um atendimento personalizado via Teams, né? Aí a gente passa as possibilidades de agenda, a gente encaminha o convite para vocês, né, via e-mail, e no horário e dia agendado, esse atendimento acontece, tá bom? Então, de novo, para imposto de renda, mas para qualquer outro tema que seja necessário, tá bom? Esperamos que que os participantes, né, tenham aí aproveitado todo o conteúdo e também esclarecido aí as suas dúvidas, mas qualquer dúvida que tenham, pode mandar aí nos nossos canais de comunicação, a gente vai estar prontamente aqui disponível para atendê-los. E todas as perguntas que foram enviadas também através do chat, que a gente não conseguiu responder a todas, elas serão respondidas aí no decorrer das semanas, tá? As apresentações, que foram efetuadas aqui pelos gestores da Fundação, né, e do FUNBEP, elas ficarão disponíveis na área do participante. Bom, ainda também a gente tem um recadinho aqui, se você ainda não participou da pesquisa de satisfação, por favor, nos ajude contribuindo com o seu feedback, para que a gente possa aí sempre aprimorar e melhorar aqui cada vez mais aqui os nossos eventos, sejam de meio remoto, meio físico, tá? Mas aqui, mais uma vez, eu venho agradecer aqui em nome da Fundação pela presença de todos, dos nossos participantes, dos nossos convidados, e principalmente aí a toda a equipe aí que viabilizou aqui esse momento, e tenham certeza que a gente está cuidando aqui com muita responsabilidade, compromisso e carinho aqui dos planos de benefícios administrados aqui pela Fundação Itaú Unibanco e FUNBEP. E um abraço a todos e até a próxima oportunidade aí. Bom final de dia.